Bom, a gente volta a falar sobre a resolução aprovada na ONU contra a Rússia, agora com a ajuda do professor de Relações Internacionais da Facamp, Pedro Costa Júnior. Professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Coutinho. Muito obrigado. Vocês me veem bem? Perfeitamente. Te vemos bem. Maravilha. Eu ia começar com uma pergunta bem abrangente, mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco, porque aí eu posso pedir para o senhor responder em 2 minutos, que é aquele momento que a gente já está no fim da entrevista, com o tempo apertado, e aí você faz aquela pergunta que é uma pergunta que dá o quê? Um livro, e é exatamente sobre um livro que eu vou perguntar. Mas eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, eu vou começar do micro para a gente aumentar aqui a nossa lupa, professor. Quero falar especificamente sobre a resolução de hoje contra a Rússia. A gente até tentou explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes o efeito dessa resolução, dizendo que, na verdade, não tem um efeito prático, né? É uma coisa mais simbólica, mas queria ouvir do senhor o que o senhor acha que essa resolução, na sua avaliação, significa. Bom, essa resolução, Gabi, era uma resolução previsível, esperada. Ela tem alguns destaques importantes, né? Eu diria que nós podemos chamar atenção, primeiro, para a união da comunidade, da dita comunidade internacional, né, que se une em torno da postura da OTAN, né, capitaneada pelos Estados Unidos, que envolve 30 países hoje, né, inclusive os países ali do leste europeu, alguns parte da ex-União Soviética, inclusive, né, como Letônia, Estônia, outros que eram parte integrante do Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria. Então, isso é importante, né? Então, ela simboliza, né, digamos assim, muito internacional, né? Essa guerra também está falhando. Professor, tá nos ouvindo? Acho que falhou o áudio. A gente vai tentar restabelecer o contato com o professor Pedro Costa Júnior, que estava falando justamente sobre a aprovação da resolução contra a Rússia hoje por parte da ONU. Foram 141 países a favor do texto. Estabelecia? Não, ainda não. É a chamada clássica do Skype. Não dá nem pra gente falar aqui que temos uma conexão especial, não. Você conhece esse barulho. Acho que agora tudo bem, né, professor? Professor? Ainda não. Maravilha. Eu tô ouvindo e vendo bem. Agora sim, acho que agora melhorou o áudio. Eu estava começando a desenvolver o seu raciocínio. Tá bom. Bom, então, para amarrar o raciocínio, né? Quer dizer, de um lado nós temos a comunidade internacional ocidental unida, né, nesse voto, que é um voto representativo importante. E do outro lado, eu acho que é importante chamar a atenção, né, o papel do Brasil, né, que também acompanha, né, por que é importante? Porque o presidente Bolsonaro visitou o Putin um pouco antes do início da deflagração da guerra. Ele tem declarações, para dizer assim, no mínimo, ambíguas, né, posições pessoais no mínimo ambíguas com relação ao que o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, tem adotado. Então, é sempre importante que o Brasil marque posição, mais uma vez, também numa manifestação ampla, quando muitos se manifestaram na fala do chanceler russo, do Lavrov, e fizeram um boicote, né, o representante brasileiro, o embaixador brasileiro na ONU, se manteve lá. Então, o voto do Brasil é um destaque, né? E, por fim, né, me parece um destaque também, né, os vetos, né, e, sobretudo, o veto da China. Quer dizer, a China deu um suporte, né, bem na postura chinesa, né? Vamos lembrar que no dia 7 de fevereiro, a China e a Rússia lançaram um documento, né, no primeiro dia das Olimpíadas de Pequim, ali, quando o Putin visitou o Xi Jinping, que ficou conhecido como uma parceria sem limites entre a China e a Rússia, e que é parte, né, digamos assim, de tudo isso que está acontecendo agora, que é uma contestação muito maior aí, às ditas regras do sistema internacional que foram estabelecidas há 30 anos atrás. Então, esses 3 movimentos ficaram muito sinalizados ali, que devem nos chamar a atenção nessa reunião aí das Nações Unidas.
Eu queria justamente sobre isso te perguntar, né? Só para repassar aqui, 141 países a favor, entre eles o Brasil, dos países contra a resolução, a própria Rússia, obviamente, além de Belarus, que me parece muito óbvio, Coreia do Norte, Síria e Eritreia. E o senhor estava citando as 35 abstenções. Dentre as abstenções, a China, a Índia, alguns países da África, né? O que dá para a gente tirar dessas abstenções? São países que estão neutros por algum motivo? São países que estão a favor da Rússia e preferem votar de forma a se abster? Dá para a gente ter alguma leitura conjunta e uníssona desses 35 países ou cada um tem o seu motivo? Bom, veja bem, Coutinho, você também toca num país extremamente importante, que é a Índia. Né? A Índia, ela está nessas disputas que envolvem toda a Eurásia. É um país que também está diretamente relacionado a tudo isso, porque é uma potência nuclear, é um segundo país mais populoso do mundo, quer dizer, tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Quase 1 bilhão e 300 milhões aí de habitantes. Então, está sempre muito atento às disputas energéticas e alimentares, quer dizer, são mais de 1 bilhão de pessoas que estão se alimentarem todos os dias, né? 3 vezes por dia, né? O preço dos alimentos vai disparar, já está disparando, o preço do petróleo, do gás, da energia está disparando. Então a Índia está muito de olho nisso, e a Índia também tem parcerias militares com a China. Né? Ela faz parte, ela é uma compradora de armas, da Rússia, ela é uma compradora de armas da Rússia, do Kremlin, ela tem parcerias militares com o Kremlin, e também faz parte dos BRICS, vamos lembrar disso também, que engloba a China e o Brasil, né? Além da África do Sul. Então, é um país muito relevante esse voto. Né? A essas alturas do campeonato, quem votou neutro é um voto claramente, né, na diplomacia, o silêncio fala muito. Claramente quem votou neutro está dando um suporte velado ao Putin. É isso que pode ser entendido, né? Porque, digamos assim, a guerra da opinião pública, essa guerra 4.0 que nós vivemos hoje, a guerra híbrida, porque a guerra hoje não é disputada apenas ali no canhão, né? A guerra aérea, a guerra terrestre e a guerra pelo mar, né? É uma guerra pela batalha da informação. Né? Quer dizer, o celular hoje tem uma potência incrível. Então, essa guerra, o Putin hoje, ele perde essa guerra, né, com muita nitidez. O Ocidente, essa comunidade internacional, isso se reflete nessa votação das Nações Unidas, vem ganhando essa guerra, e a Ucrânia vem ganhando essa guerra de maneira muito perceptível. Então, exige, né, uma certa, digamos assim, ousadia desses países que se neutralizaram nesse momento. Como é o caso da China, que era muito esperado, e o caso dessas outras dezenas, aí, quase cerca de 30 países, né, inclusive a Índia, que acompanharam a China nessa decisão. Professor, lá vai minha pergunta abrangente, que o senhor levou um livro para responder, mas eu vou pedir para o senhor responder em 2 minutos. O senhor escreveu um livro, né, olhando para o papel dos Estados Unidos no mundo, para o poder americano no sistema mundial, né? Colapso ou mito do colapso, o senhor pergunta. Eu quero perguntar ao senhor se, olhando para esse momento do conflito no leste da Europa e o papel que os Estados Unidos têm desempenhado nas articulações, nos posicionamentos e nas próprias organizações nas quais a gente sabe que os Estados Unidos sempre tiveram um papel muito influente, como a ONU e a OTAN. Quando a gente olha para essa situação, os indícios que a gente tem são de que esse poder americano está, de fato, em colapso, ou esse colapso é um mito? Bom, Gabi, é uma pergunta realmente, quer dizer, que é uma tese toda, né? E, enfim, eu vou tentar dar uma análise mais de acordo com os últimos movimentos, né, a partir dessa guerra aí, né? O que me parece é que a ordem internacional, né,
que foi estabelecida em 89, 91, pelos Estados Unidos, porque era a ordem, ela sempre é estabelecida pelos vencedores, que venceram o último grande conflito. Então, foi assim, por exemplo, em 1945, né, quando o Churchill, Roosevelt e Stalin se reuniram ali numa cidadezinha da Crimeia, na Conferência de Yalta, e eles desenharam mais ou menos o que ia ser o mundo da Guerra Fria. Eles fizeram isso num guardanapo. Né? Isso é amplamente documentado. Né? Então eles decidiram que mais ou menos 1/3 do mundo ia ficar sob os auspícios ali do Exército Vermelho, soviético, e os outros 2/3 sobre o mundo anglo-saxão. Isso foi respeitado durante toda a Guerra Fria, relativamente bem respeitado. E no pós-Guerra Fria, né, a União Soviética acabou e quem venceu foram os Estados Unidos. Né? E assim que acabou a Guerra Fria, eles foi desmantelada a União Soviética e expandiram a OTAN. Né? Eles quebraram um acordo que foi feito entre o Gorbachev e o Bush pai. Né? E imediatamente fizeram a guerra, porque é preciso dar um sinal de força assim que se acaba uma ordem. Né? Foi isso que foi feito na Primeira Guerra do Golfo, na Primeira Guerra contra o Saddam. Né? Uma guerra amplamente televisionada à época. Né? Se a gente voltar mais atrás, a gente sempre vai ver esse movimento. Um tratado, uma guerra, um tratado. Foi assim depois da Primeira Guerra Mundial, a Paz de Versalhes. Né? E os vencedores, eles estabelecem as regras, a moral, a ética, o que é certo e errado. Tá? Enfim, os princípios daquele momento. Hoje nós vivemos ainda sobre a égide do que foi estabelecido, de certa maneira, em 45 e reafirmado em 91. Só que essas regras estão em franca contestação. E o sinal mais aberto disso foi dado no dia 7 de fevereiro, quando o Putin e o Xi, a China e a Rússia lançam esse documento. Quando eles lançam esse documento, essa parceria sem limites, ali claramente eles estão contestando essa ordem que foi criada em 30. E para fechar, né, quando você contesta uma ordem, você não pode fazer isso só verbalmente, quer dizer, só com a caneta, como se diz na diplomacia. É preciso dar um sinal de força. Então, essa guerra é esse sinal de força que está sendo dado nesse momento. O que nós estamos vendo, Gabi, é uma ordem que foi iniciada, uma ordem mundial, que foi iniciada há 30 anos atrás, e que agora está em franca contestação. Ou seja, Rússia e China estão dizendo o seguinte, a ordem que vocês criaram não nos serve. E agora nós vamos ter que criar uma nova ordem. É isso que está em jogo. Quantas páginas tem seu livro, professor? 158 páginas. 158. Então tá bom, então ele resumiu aqui. Tá saindo bastante. Que bom. Professor, só para a gente finalizar, já agradecendo pelo seu tempo, uma pergunta prática, eu acho que é a pergunta que todos devem estar se fazendo, né? Haveria a possibilidade de ter uma segunda rodada de reunião entre os dois governos. Hoje, segundo uma agência russa, essa rodada vai acontecer na quinta-feira. É uma das possibilidades de um cessar-fogo, de chegar a um acordo, imagino eu, a Rússia recuar, a Ucrânia se entregar, ou então sair algum acordo dessa reunião. Acho que são só esses 3 cenários que a gente pode imaginar. Sim, esses 3 cenários. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa, que o tempo dos russos, ele não é o mesmo tempo do Ocidente. Né? Os russos, assim como os chineses, eles pensam uma coisa num tempo diferente do que nós pensamos. Assim, às vezes o curto prazismo, o imediatismo que permeia o Ocidente, né, não consegue pensar com a cabeça dos russos o tempo todo esses passos do. Infelizmente a gente está com problema de conexão. Infelizmente estamos com um problema de conexão. Eu acho que deu para entender o início do raciocínio do professor, né? Nós, do Ocidente, tempo, né, a gente acha que essa guerra está chegando ao final, que vai acabar, que precisa ser resolvida, e a gente acha que numa reunião isso vai
se resolver. E o professor estava começando a desenvolver esse raciocínio dizendo que o tempo dos russos, imagino eu, seja diferente. Imagino eu. Acho que voltou, professor. O senhor estava falando da diferença de tempo dos russos, né? Maravilha. Eu peço desculpas aqui pelas conexões aí, mas, enfim, são postos aqui do ofício. Mas, para encerrar, né, porque a tua pergunta, Coutinho, ela é muito complexa, né, muito boa, e para encerrar, então, os russos, eles estão muito determinados, né, a vencer essa guerra. Então, como eles pensam em um tempo diferente, quer dizer, o Putin, ele só vai terminar a guerra e as negociações depois que esse governo cair, né? Essa é a avaliação que eu faço, né? E, enfim, está ali no nosso grupo de estudos, então é um grupo transnacional, né? Eu tenho contato com pesquisadores da Universidade de São Petersburgo, de Washington, Maryland, e na Alemanha, enfim. E esse é um ponto, né? Secundário, mas que está no cálculo dele. E o primário é depois que a Ucrânia se comprometer formalmente em não entrar na OTAN. Enquanto ele não tiver essas duas garantias, essas negociações não vão sair do lado russo. Né? Então, me parece que isso está muito bem cravado do ponto de vista do Kremlin. Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais da FACAMP, autor do livro Colapso ou Mito do Colapso. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Eu tenho a leve impressão de que nós vamos voltar a conversar dentro de mais alguns dias. Obrigado, viu, professor? Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, até mais.